na mensagem da semana passada. Irmãos, qual é o objetivo dessa mensagem que a gente vem pregando desde a retomada, desde a reabertura da igreja? A gente começou falando sobre a missão e o ministério de Jesus, dizendo que ele veio fazer aqui na terra, né? Por que Deus se fez homem e habitou entre nós? A resposta está na missão e no ministério desenvolvido por Jesus. O ministério desenvolvido diz respeito aos 12 que ele escolheu para andarem consigo e que ele os ensinou, os preparou, né? Também diz respeito ao ministério de Jesus, as curas, né, operadas, as mensagens pregadas, né? Mas tudo isso serviu para preparar, né, esses seus discípulos, ou revelar-se aos seus discípulos e prepará-los para darem continuidade à sua obra, né? Então, durante 3 anos e meio, Jesus Cristo esteve com aqueles homens diariamente. Eles andavam com ele para onde ele ia, o que ele fazia, eles estavam juntos, testemunhavam e assim aprendiam. Depois a gente vem falando dos apóstolos de Jesus Cristo, né, os discípulos de Jesus Cristo, dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo após a sua ascensão, quando ele lhes investiu de uma incumbência, né, uma responsabilidade muito grande, que era fazer discípulos em todas as nações. E agora nós estamos aí no livro de Atos, percebendo os discípulos em atuação, né? Isso que a gente está vendo agora no livro de Atos, os discípulos em atuação. E como parte final dessa mensagem aí, que já dura cerca de 4 meses ou até mais, eu não tenho tempo certo, falaremos sobre a igreja local como parte desse projeto de Deus desde Jesus Cristo, né? Considerando só esse novo tempo, Novo Testamento. Então a igreja está inserida nesse projeto, e o objetivo então de falar sobre isso é clarear, né? Abrir a nossa visão a respeito da razão da nossa existência enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que, entendendo a missão e o ministério de Jesus Cristo, a missão desenvolvida pelos apóstolos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós também, de igual maneira, entenderemos claramente qual é a nossa missão no mundo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir a ajuda da congregação. Eu estou usando a versão NVI. Tem aí em cima a NVI, para facilitar aí Isso. Eu vou pedir a ajuda da congregação lendo os versículos pares. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele se levantaram, isto é, o grupo dos saduceus, e tomados de inveja, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém.
Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que puseste na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem deste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Portanto, deixará Deus a você, deixe que esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito hoje livrar deles for de origem humana, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, porque para que não sejais achados combatendo contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-os que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Eles se retiraram de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Todos os dias do tempo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Pelo seu Espírito Santo sejamos iluminados para compreender as Escrituras. Eu não sei qual título dar, se é os apóstolos são presos novamente ou os apóstolos são soltos de maneira sobrenatural, extraordinária da parte de Deus. O contexto para essa nova prisão está na parte anterior desse capítulo 5, do 1 ao 17, quando narra o evento lá de Ananias e Safira, que queriam prestígio sem sacrifício e venderam o campo. Quando trouxeram a oferta em momentos diferentes, mentiram sobre o valor do campo, porque não estavam assim tão desprendidos dos bens para doarem, tudo
e queriam então esconder uma parte para si. E quando chega o primeiramente, ele morre, né, ali aos pés dos apóstolos, e depois, quando o segundo chega, de igual maneira, também morre. A palavra de Deus vai dizer, no versículo 11, que esse evento trouxe, assim, um grande temor sobre a igreja, quando todos ouviram essas coisas. Às vezes a gente não entende os propósitos, né? Tem hora que Deus parece assim, extremamente irado, impaciente, né? Não misericordioso, e a gente não entende porque é o comportamento dele, né? Mentiram e já morreram ali às portas ali aos pés dos apóstolos, né? As portas do lugar onde se reuniam e onde eles entregariam ali aquela oferta. Por que Deus fez isso, né? Fica claro para a gente que esse evento serve para mostrar que de fato Deus é um Deus vivo e presente no meio do seu povo. A sensação de distância de Deus, de que Ele está longe, ela parece que gera uma condição de arrefecimento do temor diante de Deus. E esse evento mexe com a igreja. Então eles já tinham vivido eventos de milagres que o Senhor Jesus vinha operando, mas agora Jesus não está aqui, né? Jesus não está mais fisicamente entre eles. E esse evento mostra que Deus está presente entre eles na pessoa do Espírito Santo, e de que não se brinca com Deus, né? Não se mente para Deus, não se zomba de Deus, não se escarnece de Deus. O texto continua dizendo no capítulo 12, no versículo 12, que muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Então Deus continuava operando, de maneira que se percebe uma ligação do ministério desenvolvido por Jesus Cristo durante a sua estada física entre nós, tendo continuidade no trabalho desenvolvido pelos apóstolos. Sinais e feitos extraordinários sendo realizados no meio do povo. Alguém disse, se eu não me engano foi Moody, né, que Deus está para ver, e que o mundo está para ver o que Deus pode fazer por meio de um homem que seja totalmente consagrado a Ele. Amados irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, e Ele está vivo e presente entre nós. Mais do que isso, nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, ou templo do próprio Deus, o lugar escolhido por Ele para habitar. Então, por que as maravilhas na mesma proporção não acontecem, né, como acontecia no passado? Talvez porque a gente tem aí essa sensação de distância de Deus, e de fato os nossos pecados nos afastam dele, né? Porque Ele é um Deus santo, né? A palavra lá em Tessalonicenses vai dizer para nós não extinguirmos o Espírito Santo de Deus. A ideia não é que a gente pode matá-lo, destruí-lo, mas a gente pode anular o Espírito Santo de Deus, ou a atuação dele na nossa vida, né? A palavra correta não seria nem anular, né? Exatamente anular, mas a gente pode assim deixá-lo de lado, né? Qual é a melhor palavra para isso? Ajuda aí. Ignorar, né? Seria isso, ignorar o Espírito Santo de Deus, de maneira que mesmo Ele falando, a gente continua sem dar ouvidos. Então, milagres, sinais extraordinários, sinais e feitos extraordinários eram realizados no meio deles, e eles permaneciam juntos,
Olha aí uma característica daquela igreja, né? Irmãos, o que nos divide não é a causa. O que nos divide é o ego. Nunca é a causa, nunca é o amor à causa, é o amor ao ego. É isso que nos divide. Então eles permaneciam juntos. O que faziam eles estarem juntos? Havia uma interesse ali de propósito, né? Havia um propósito igual no coração de todos eles, uma união de propósito. Estavam todos num mesmo propósito, com foco, com a mesma direção. Aí o versículo 13 vai dizer: embora o povo admirasse muito, ninguém tinha coragem de juntar-se a eles, porque de fato percebia-se neles o poder de Deus em movimento. Isso me faz lembrar de Moisés descendo o monte, né, quando esteve com Deus, né, e também das vezes que ele entrava lá na tenda, né, no tabernáculo, que ele tinha que botar um véu sobre o rosto, porque o rosto dele brilhava, e assim as pessoas viam que ele havia estado com Deus. Parece que é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo com os apóstolos, não o evento do rosto brilhar, mas a admiração da sociedade por eles. E essa admiração não era porque eles eram assim, bonitos, simpáticos, elegantes, não, mas porque percebiam o movimento sobrenatural através da vida deles, pelo que eles faziam, pelo que eles realizavam, né? E assim, pelo temor intimidados, não se juntavam a eles. Versículo 14: cada dia mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes. Olha aí, mais gente continuava se convertendo, né? Através da atuação dos apóstolos. Vale lembrar que eles já haviam sido presos uma vez por conta lá do milagre de curar o coxo no templo, e foram instados pelas autoridades a não mais falarem no nome de Jesus. Não quero que vocês falem mais nesse nome, né? Mas eles responderam lá com maestria, né? Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, né? Crescia o número de crentes, homens e mulheres. Versículo 15, olha que coisa extraordinária: a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. O que a gente vê aqui é Deus presente através de gente, e gente como eu e você, de carne e osso, gente pecadora como eu e você, mas que haviam consagrado a vida para Deus. Entenderam que a razão da existência era a causa. A razão da existência era a causa de Deus, e viviam então para aquilo dali. Quando os discípulos se negam a parar de falar no nome de Jesus Cristo, eles sabiam que a vida estava ameaçada, o que a gente vai ver mais claramente no texto lido hoje. Olha que coisa interessante, eles sabem que a vida está ameaçada, mas aí, quando a gente tem a visão correta de quem é Jesus e do quanto devemos a nossa vida a Ele, quando nós temos a visão correta da vida, né, e do propósito da nossa existência, a gente reorganiza as prioridades. Não é que a gente deixa de ter vontades e desejos, mas a gente reorganiza as prioridades. E o número 1 vai para quem? O lugar número 1 vai para quem? Vai para Deus. Ele é colocado
colocado em primeiro lugar, tendo prioridade em relação à nossa própria vida. Se alguém não aborrecer pai, mãe, mulher e filho e a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo, né? Então a gente aprende que viver com Deus e para Deus precede ou excede em valor a nossa própria vida. Esse contexto explica agora a nova prisão. Os discípulos não se calaram, e Deus, se fazendo presente no mundo através dele, continuava proclamando a mensagem salvadora da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus para a salvação do pecador. Mas ainda Deus, através dos discípulos, fazia milagres extraordinários, de maneira que pessoas vinham e colocavam doentes na rua para que a sombra de Pedro os curasse. Aí a gente tem que voltar um pouco lá no capítulo 4, quando Pedro mesmo diz à multidão que se coloca à sua volta por conta da cura do coxo, dizendo para eles: por que vocês olham para nós como se nós, por nossos próprios recursos, tivéssemos feito isso? Não é isso que Pedro vai falar lá para a multidão? Por que vocês olham para nós? Por que eu estou relembrando isso? Para que não fique um pensamento equivocado nosso a respeito de Pedro. Pedro era gente como a gente. Pedro é aquele impulsivo que cortou a orelha de um. Ou antes disso, aquele impulsivo que quando Jesus disse que ia morrer, disse: que isso, Senhor? Não fala um negócio desse não, vai desanimar a galera aí. O Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Aí Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás. Pedro que negou Jesus por 3 vezes, né? Então ele era gente normal. Só que o plano de Deus para a igreja é ele estar presente no mundo através da igreja operante e atuante. Por isso cremos em milagres, amém, irmãos? Deus continua operando através de pessoas comuns. A glória é de quem? A glória é sempre de Deus, porque é Ele quem faz as coisas. Como Deus estava operante e atuante através dos apóstolos, as pessoas se convertiam a Deus. Vale lembrar que aquela comunidade, aquela nação, ela já era religiosa, porque na formação, no gênesis daquela nação, ela já havia tido encontro com Deus através da pessoa de Abraão, o que foi passado para a sua geração enquanto em vida, depois foi repassado por Isaac para os demais enquanto em vida, por Jacó enquanto em vida. A gente vê que nem Jacó sai do Egito, nem José, o próprio José chegou a morrer no Egito, e provavelmente os seus irmãos, se ele era um dos mais novos, né? Provavelmente todos os seus irmãos morreram lá também. Mas essa fé, essa experiência com Deus era transmitida de geração em geração. Então aquela era uma gente que cria na existência de um Deus e que temia esse Deus, só que cria errado. Por quê? Porque o judaísmo, mais adiante, ele distorce muito, né, o que Deus havia preparado para aquele povo. Tanto que os maiores inimigos de Jesus não eram as nações pagãs, mas eram as autoridades religiosas de Israel. Foram eles quem mandaram crucificar Jesus Cristo. Então, já era uma comunidade de fé, mas que tinha uma fé equivocada, distorcida. E quando ouviam a proclamação do verdadeiro Evangelho, e quando viam o poder de Deus realizando maravilhas, se dobravam, né, diante do poder de Deus e se convertiam a Ele, de maneira que a comunidade continuava crescendo. Ora, se o número dos que se convertem ao ensino de Jesus Cristo, que rivalizava com o ensino do judaísmo, de maneira geral, nas suas diferentes denominações, eles tinham denominações, né?
Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelóides, denominações dentro do judaísmo. De maneira que o ensino de Jesus se rivalizava com o ensino do judaísmo e de todas essas denominações dentro do judaísmo. O que acontece com esse lado de cá em relação ao que está acontecendo do outro lado? Eles ficam com medo. Ele falou, mas o que está acontecendo? A gente vai morrer, né? Vai acabar os do judaísmo. E é isso que faz com que eles continuem a perseguição. Inicialmente eles perseguem ao próprio Jesus, em carne e osso, e agora eles perseguem aos cristãos, né? Que são pequenos cristos, né? A ideia é isso, né? Uma miniatura do Cristo, né? Quem já sabia disso daí? Né? É como se fosse uma imitação dele, né? O que nós somos. Então, versículo 17 vai dizer que os sacerdotes, que era uma liderança religiosa de Jerusalém, juntamente com todas as demais autoridades, se levantaram e novamente prenderam os apóstolos. O que os apóstolos estavam fazendo para serem presos? Pregando o evangelho, quem mais? Milagres. De maneira geral, eles estavam trabalhando para Deus, fazendo o serviço de Deus. Era isso que Deus esperava e queria deles? Deus estava com eles? Mas aí vem as autoridades e prendem os apóstolos. A gente tem que aprender com isso daí. A gente não pode fazer uma projeção de vida cristã segundo a vontade de Deus e esperar que só venham maravilhas. Vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou me consagrando a Deus, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, mal nenhum vai me alcançar. Sirene lá, a resposta é errada, né? Eles são presos, e mais adiante a gente vê que eles são açoitados. Alguém aqui já levou um açoite? Chicote lá de bater no cavalo, né? Os escravos eram assim, né? Graças a Deus demorou para eu chegar, né? Quem mais aí diz amém, né? Aleluia, glória a Deus. Mas quando a gente lê sobre, quando a gente vê em filmes, novelas que já passaram com esse tema, dói na gente só de imaginar, né? Aquilo dali que sofreu. E o nosso próprio Jesus sofreu isso. Quando foi preso, né? Ele também foi açoitado, né? Olha que coisa interessante, né? Os discípulos passando pelo mesmo caminho do Mestre, do nosso Senhor. Versículo 19, aí o evento extraordinário. Mas de noite, o que aconteceu? Mas como é que o anjo abriu as portas? Se no dia seguinte, alguém acha aí, foram lá e estava tudo trancado. Acha aí o versículo, alguém aí, me ajuda aí. (23) Encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e os sentinelas em pé junto às portas. Mas quando as abrimos, não encontramos ninguém. Mas como é que foi? Eu sei lá, eu sei que aconteceu um evento ali divino, sobrenatural. Porque as portas se abriram para os discípulos saírem, os apóstolos saírem. Mas guarda nenhum, sentinela nenhum viu portas abertas. Inclusive no dia seguinte, as portas estavam fechadas. Amados, o que isso nos ensina? Que não há poder que possa deter o Senhor. Porque a gente olha que parece ser uma derrota, não é. A gente não pode confiar na nossa própria visão. Tem um momento no livro de Atos que a perseguição se intensifica contra os cristãos e eles se espalham pelo mundo.
numa visão humana, derrota. Porque você sair fugido da sua terra, do meio do seu povo, para a preservação da sua própria vida, parece derrota. Mas não, Deus usa aquela perseguição para fazer o que com o Evangelho? Espalhar o Evangelho pelo mundo. Então, a gente precisa de uma vez por todas se convencer que a gente não é capaz de entender as coisas de Deus. E a gente precisa acreditar no que Ele diz, não no que os nossos olhos veem. Ele está acima de todo poder. Se a gente fica preso ao que a gente vê, a gente fala, meu Deus do céu, segunda vez que os meninos são presos, né? Cadê Deus nesse negócio que não luta pelo seu povo? Visão errada. Ele está lutando pelo seu povo, Ele está guardando. E esse momento em que o anjo é enviado para abrir as portas para os apóstolos saírem, fica muito claro isso, que a Ele pertence todo o poder e toda a autoridade. A gente precisa lembrar lá dos salmos, né? Tem determinados salmos que perguntam, afirmam, por que os reis de toda a terra se levantam contra o Senhor? Por que as nações bramam contra Deus, né? Se juntam contra o Senhor? É um movimento orquestrado por Satanás. É um movimento dos demônios. Infelizmente, muita gente vai nessa direção. Nas profecias que dizem respeito do fim, se a gente tomar lá as profecias de Daniel, vai dizer que em determinado momento, na última semana, entre a primeira parte e a segunda parte da última semana, fará cessar o sacrifício. O que está falando aí? Não está falando de perseguição aos crentes? Vocês têm acompanhado agora aqui do lado, no Chile, queimando igrejas, destruindo igrejas? Vocês não têm visto isso? Gente destruindo a cruz, lá que tem uma representação na frente da igreja, pessoas fazendo questão de tirar a cruz, quebrar a cruz. O que é isso senão já um movimento de fazer cessar o sacrifício, né? Como culto a Deus? Haverá perseguição contra aqueles que são do Senhor. E ao contrário do que a gente pode imaginar, isso é vitória, não é derrota. Quando tentarem nos calar, ou quando tentam, né? A gente que está alheio ao que acontece no mundo, mas irmãos nossos morrem diariamente tão somente por conta da fé em Jesus Cristo. É derrota eles morrerem? Não, é vitória, porque isso daqui é só uma estação, né? Um lugar de passagem, não é um lugar para você ficar. É só uma estação. Aqui não é a nossa casa. E através da morte, antes da vinda, claro, do Senhor Jesus, a morte serve só como uma porta de passagem para que a gente possa voltar para casa. Aí sim nós estaremos em casa. O texto continua dizendo a ordem do anjo para eles: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Ide, se apresentai ou apresentai-vos e anunciai. Será que mudou o imperativo para os discípulos de Jesus Cristo? Será que a ordem de Deus para nós é outra nesse tempo? Anunciai. Se formos sinceros, a gente vai ver que o medo de perder a intimidade, a amizade, nos intimida de anunciar Jesus Cristo aos nossos amigos. Olha o absurdo. O medo de perder a amizade. Só que se você tem alguém como amigo e não anuncia Jesus para aquele amigo, você não é amigo. Porque ele vai para onde? É isso. E é isso que a gente deseja para quem a gente ama. Ide e anunciar. Depois que ouviram isso, eles entraram no templo de manhã cedo e começaram
a ensinar. Parece que não aconteceu nada, né? E parece que nada vai acontecer como desdobramento de novo eles estarem lá no templo anunciando. Agora, o interessante é o seguinte, que o templo estava ligado com o quê? O cristianismo ou com o judaísmo? O judaísmo. Ele era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era isso que era o templo. E quando eles então iam pregar no templo, eles estavam indo num território, entre aspas, do inimigo, do adversário, né? E lá as pessoas, porque ali era o centro religioso, vamos dizer assim, havia uma polarização naquele lugar. E eles iam ali então e anunciavam, e muitos continuavam se convertendo. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocando o Sinédrio, com todos os líderes religiosos dos israelitas, enviaram guardas ao cárcere para trazê-los, onde eles estavam no templo. E aí as autoridades se reúnem e mandam trazer. Os guardas vão até o cárcere e entram na prisão e não os encontram naquele lugar. Versículo 23, o relato dos guardas às autoridades. Encontramos o cárcere trancado, com toda a segurança, e sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. O que está acontecendo, né? Não é natural esse movimento. Eles estavam presos, havia todo um procedimento de segurança. Se os irmãos não se lembrarem, o guarda, quando o preso fugia, ele pagava com a sua própria vida. Então não é igual hoje, né, que aceitava-se o suborno para deixar ir embora, de maneira que está lá tudo como deve ser, mas eles não estão lá, de maneira que traz então perplexidade e temor ao coração dos guardas, se perguntando: o que houve? Como eles saíram de lá? Alguém chegou e avisou os homens que vocês puseram na prisão e estão no templo ensinando ao povo. Aí o Sinédrio, né, as autoridades lá, diante dessa notícia, ficam felizes da vida, né? Imagina a reação deles. Já haviam prendido a primeira vez, tentaram intimidar com palavras. Prenderam agora a segunda vez e no dia seguinte iam ver o que faziam com ele. Mas antes do dia seguinte, ou no dia seguinte de manhã, cadê os meninos? Não estão presos, estão lá no templo ensinando de novo. Eles ficam então, de fato, indignados. O capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Ou seja, o povo estava nutrindo, como diz lá no início que a gente leu, profunda admiração pelos apóstolos, porque viam Deus operando através deles e muitos se convertiam então ao Senhor Jesus Cristo. De maneira agora que as autoridades estão com medo do povo, entre aspas, né? Pegam, prendem, mas sem violência, porque tinham medo de uma reação do povo contra eles. Depois de trazê-los, apresentarem ao Sinédrio, o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasse nesse nome, mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria ou Samaria, nunca sei, e até os confins da terra. Olha a palavra de Deus se cumprir. E é da boca de quem não é cristão. Vocês, os discípulos, fizeram o quê? Encheram
Jerusalém dessa doutrina. E aí, de novo, nós somos colocados contra a parede, porque se há uma continuidade e a tentativa é exatamente afirmar biblicamente que há uma continuidade do ministério desenvolvido por Jesus Cristo, daquele desenvolvido pelos apóstolos e agora da Igreja de Jesus Cristo, o objetivo é o mesmo: encher Barra do Piraí dessa doutrina, encher a cidade dessa doutrina. Tem o complemento do versículo 28, né? Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, porque no bojo da mensagem vinha uma acusação. Qual era a acusação? Esse que vocês crucificaram é o Cristo prometido pelas Escrituras, prometido por Deus. Versículo 29, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer do que... Vamos juntos? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha de novo a ousadia, irmãos. Ele não está falando aqui com o guarda de trânsito da prefeitura, né? Ele não está falando aqui com um policial militar, ele não está nem falando aqui com um juiz qualquer. Ele está falando com as maiores autoridades, de maneira que também com a autoridade ele responde: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Olha a acusação aí, olho no olho, né? Na cara agora, né? Deus o ressuscitou. Sim, Deus com a sua destra, quer dizer mão direita, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. E eles tinham autoridade, embora a pena capital pertencesse a Roma, né? Então só poderia ter pena de morte, só poderia morrer com a autorização de Roma, mas para tudo se dá um jeito. Lembra do episódio que eles queriam matar Jesus Cristo apedrejando? Lembram desse texto? Né? Jesus Cristo se ocultou e saiu do meio deles e assim não ocorreu. Então dá-se um jeito, né? Vamos dizer assim. Então certo fariseu chamado Gamaliel, e aí a gente tem que guardar esse nome, doutor da lei, alta autoridade, fazia parte ali do Sinédrio, né? Respeitado por todo o povo, ou seja, alguém de proeminência, alguém de destaque, se levantou e pediu que os homens saíssem um momento, e prosseguiam dizendo: homens israelitas. Ele está se dirigindo às autoridades: tende cuidado com o que estáis para fazer a este homem. Amados irmãos, para mim isso é quase uma confissão de fé. É de uma sabedoria muito grande que ele vai falar nesse momento. E alguém não falaria essas palavras se não impactado por tudo que tinha visto e ouvido. E ele vai dizer aos seus ali: há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém, se juntou aos 400 homens em torno dele, ele morreu, e os que obedeciam a ele foram dispersos e reduzidos a nada. Acabou o movimento. Depois surgiu Judas, o Galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu e os que o seguiam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos desses homens, deixem eles em paz, não mexe com essa gente não. Por quê? Se esse projeto
ou esta obra for de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse projeto for de Deus, não poderei derrotar. Esse projeto de Deus já dura 2 milênios. Mais de 2 milênios. Tinha tudo para dar errado. Sabe por quê? Porque eu e você fazemos parte desse projeto. E a gente não é tão gente boa quanto a gente pensa. É pelo poder de Deus que esse projeto subsiste. A cada dia eu tenho me convencido mais e mais de que Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus é pleno. Deus é suficiente para si mesmo e para os seus projetos. Quando nós nos envolvemos no projeto de salvação, isso tem a ver com a nossa salvação. Porque ser salvo muda a nossa perspectiva de vida, a nossa visão. E impactados pelo poder de Deus, nós não podemos contra o poder de Deus. Nós não resistimos o poder de Deus. Nós não temos força para nadar contra a correnteza ou remar contra a correnteza. Porque os desejos dos nossos corações são outros. A gente está muito mais envolvido por vontade nos projetos pessoais, de formação, de construção, de aquisição, de celebrar a vida, como diz o jovem, né? Curtir a vida. Nossa vontade está muito mais inclinada para isso do que acordar às 8 horas da manhã e alguns até mais cedo do que isso para vir aqui nesse lugar. Então, vir aqui nesse lugar e fazer a obra de Deus de maneira geral é porque nós não resistimos à glória de Deus. Nós não resistimos o poder de Deus. É algo tão grande, é algo tão extraordinário que mesmo o eu lutando contra e querendo outras coisas, a gente vai sendo vencido, como foi Faraó. Aqueles que estão acompanhando na quarta-feira, pouco a pouco a gente vai sendo vencido. E essa paciência de Deus conosco é algo também muito extraordinário. Ele não muda tudo de uma vez. Ele não nos faz nos rendermos a Ele completamente num tempo só. Eu já tenho quase aí 40 anos de vida cristã. 38 anos de vida cristã. E o que dá para ver olhando para trás é isso. É que ele vai pacientemente, numa paciência irritante, inexplicável, porque nem eu tenho essa paciência toda comigo mesmo, com quem está à minha volta. Ele vai devagarzinho trabalhando na vida da gente, vai quebrando as nossas resistências no processo de demolição, até nos demolir completamente, para que chegue um tempo, a exemplo do apóstolo Paulo, a gente possa dizer sem nenhuma vaidade: não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele continua, terminando por fim ali do seu conselho, dizendo que se é de Deus ninguém vai poder derrotar. Então, concordando com ele, chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não mais falassem no nome de Jesus Cristo. Na primeira prisão foi só uma conversa, na segunda prisão teve chicotada. E eles se retiraram diante do sinédrio, diante das autoridades, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus.
eles não estavam loucos. Existe um Deus nos céus, eterno, Criador de todas as coisas, santo, puro, plenamente bom, que detém o poder sobre terra e céus, sobre toda autoridade em qualquer lugar do mundo, que não somente criou, mas também sustenta o universo, que nos impacta com seu amor. E na medida que nós descobrimos quem Ele é e entendemos esse projeto dele de salvar a nossa vida, de fato é uma alegria sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que pudermos dar ao Senhor como expressão de gratidão pelo que Ele é por nós e fez por nós, não passa de trapo de imundícia. É uma ninharia. Seria como levar 10 centavos para pagar a conta de 1 milhão, ou ainda mais do que isso. Tudo que a gente puder fazer para Deus é muito pouco. Por isso, é um privilégio servir ao Senhor. É interessante que a ideia dessa palavra servo é escravo. Mas em Jesus, Deus nos chama de amigos. Lembram lá no capítulo 17 ou 15 de João? Ele chama de amigos. E o próprio Pai nos chama de quê? De filhos. O templo perde a centralidade no meio do povo de Deus, porque cada indivíduo se torna um templo, um lugar onde Deus quer habitar. É impressionante isso, e por isso Paulo vai dizer lá em Coríntios que o amor de Cristo nos constrange, porque ele não respeita uma razão. Ele não respeita uma razão. Por que amar a gente tanto assim? O que justifica isso? Nem depois da salvação nós nos tornamos dignos de amor tão grande, por melhores que tenhamos nos tornado na caminhada. O melhor cristão aqui não é digno de amor tão grande da parte de Deus. Por isso que Paulo fala que esse amor dele nos constrange. Uma alegria por serem julgados dignos de sofrer afronta. E para terminar, a santa teimosia. E todos os dias no templo e de casa em casa, vamos juntos? Não profetizar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos celebrar ao Senhor em gratidão por esse momento juntos, em culto ao Senhor e meditação, reflexão na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor, pelo Teu Espírito, fala ao nosso coração, muitas vezes puxando a nossa orelha, mas ainda assim nós te somos gratos a Deus, pois a Tua Palavra nos ensina que o Senhor corrige aos filhos a quem ama. Então, quando a Tua Palavra vem, mesmo quando para nos exortar, nós entendemos que é a expressão do amor do Senhor. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar e aprofundar em reflexão naquilo, a Deus, que individualmente o Senhor deseja para cada um de nós. Transformação de visão, consagração de vida, empenho na obra. O Senhor sabe, a Deus, a porção necessária para cada um. Que o Teu Espírito Santo, a Deus, nos ajude a aprofundar naquilo que nós ouvimos nessa manhã. Não permita, ó Deus, que o inimigo roube sementes do nosso coração que são semeadas em momentos como esse. Ser conosco, ó Deus, ao longo desse dia, abençoa-nos ainda ao longo da EBD, logo mais à noite, ó Deus, quando estaremos em festa, celebrando o batismo, que novamente, ó Deus, o Senhor possa de maneira poderosa operar no nosso meio. Pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Você tem 2 minutos para tomar um café, beber uma água,
ir no banheiro e voltar para a EBD. Né? Acho que vão voltar. Os demais, que Deus abençoe, vão em paz, tenham um bom domingo. Tem um anúncio aqui de lasanha vendendo lá na cantina. Então, se você gosta de lasanha, compra para você comer. Se você não gosta, compra para dar para os outros, né? A cantina precisa vender lasanha, então você vai lá e compra de qualquer jeito. Deus abençoe a todos, vamos em paz. Encerra.